Você abrir comigo a sua Bíblia para que a gente siga no mesmo ritmo em que nós estamos. E abrir a sua Bíblia comigo lá no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 37, do versículo 14 ao versículo 20. Como nós já temos uma introdução em meio ao louvor, esta é a manhã em que Deus marcou para que os nossos opressores caiam por terra. Aqueles que contra nós têm se oposto, têm se levantado, tudo aquilo que tem sido contra a sua alegria, o seu bem-estar, a sua felicidade, a sua conquista, Deus deseja nessa manhã jogar por terra. E nós vamos compartilhar dessa palavra, onde aqui estava vivendo o rei Ezequias um momento difícil, onde ele havia sido cercado pelo exército do rei da Assíria. E o rei da Síria enviou um mensageiro chamado Rabissaque. E Rabissaque estava diante dos muros, diante da cidade, desafiando e afrontando ao rei Ezequias e todo o povo que com ele estava. E dizendo: quero ver quem vos poderá livrar da mão do rei da Síria. Aleluia! A confiança de Rabissaque estava no grande exército que a Síria possuía naquela época. A Síria foi um grande império naquela época, um grande império de conquista, de vitória, expandiu de uma forma tremenda. A Síria era o lugar onde estavam na época os ninivitas, onde Deus mandou Jonas ir, e Jonas temeu ir. Era um povo de duro coração, era um povo guerreiro, era um povo conquistador. E agora esse povo está ali, diante da cidade, do lugar chamado Judá, onde tinha como rei Ezequias, e Rabissaque, aquele que ele foi enviado, estava ali com grandes ameaças e afrontas. E nós vamos ver o que Deus faz diante dessa situação de ameaça, de afronta, de instabilidade, de insegurança, de medo, né? Que muitas das vezes até eu e você sofremos nos dias de hoje, diante das situações que nós passamos. Isaías capítulo 37, versículo de 14 a 20. Você achou? Amém? Amém. Isaías, você pode ficar com a sua Bíblia aberta aí, porque a nossa mensagem hoje é uma mensagem textual. Nós vamos passear aí no capítulo 37 de Isaías, e quando a gente der uma fugidinha, a gente só vai pertinho aí, vai no capítulo 36. Então fique com a sua Bíblia aberta, que você não vai ter que mudar muito de livro. Hoje a gente vai estar numa mensagem textual, né? Isaías capítulo 37, a partir do versículo 14, diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, e então subiu à casa do Senhor, e estendeu-a perante o Senhor. E orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países das suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mão de homens, madeira, pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Deus, nós te agradecemos por tua palavra lida na manhã de hoje. Conserva-nos, Senhor, no mover, na unção, no impulso do teu Espírito Santo, para que a tua palavra, Senhor, venha ao nosso encontro nesta manhã para abençoar-nos, para transformarmos, para jogar por terra com o teu poder e autoridade tudo aquilo que tem se levantado contra o teu povo, a tua igreja, Senhor. Nesta manhã, Senhor, nós queremos declarar uma manhã de bênção, de vitória, de renovação, e todo o cerco que se ha formado ao nosso redor, nós queremos declarar por terra na manhã de hoje. Abençoa-nos ricamente em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como já havia dito, Ezequias era rei em Judá. E a Bíblia diz que então o rei Senaqueribe, rei da Síria, esse grande império, resolveu mandar o seu exército e ir cercar a Judá. Era o cerco que eles utilizavam naquela época para impedir a entrada de alimentos, o apanhar de água, e o povo dentro da cidade entrava numa pressão psicológica. As ameaças, as afrontas feitas por Rabissaque, enviado pelo rei da Síria, era para desestabilizar não só Ezequias,
mas também como todo o povo que com ele estava, e desestabilizar de uma forma, de que maneira? Emocional. Era uma pressão psicológica. Ele estava dizendo do outro lado da cidade, dizendo: olha, eu quero ver quem é que vai livrar você das nossas mãos. Em outras palavras, olhem para trás e vejam o que nós já fizemos com todos os países que nós invadimos, como nós queimamos as suas cidades, destruímos os seus deuses e dominamos a todos. E agora quem poderá livrar-nos a voz de nossas mãos? E ele disse mais: e tampouco creiam nas palavras de Ezequias. Ele estava de uma certa forma jogando o povo que estava dentro da cidade, até mesmo contra Ezequias, que era o rei de Judá, e muitas afrontas. E Ezequias então diz a palavra que quando essa situação estava acontecendo, esse mensageiro leva uma carta, e essa carta é entregue e lida por Ezequias. E era uma carta de ameaça, era uma carta de afronta, era uma carta que desafiava o povo em Judá, desafiava o rei Ezequias. E Ezequias então, diante dessa situação, ele ora ao Senhor, ele coloca essa situação diante do Senhor, reconhecendo que ele mesmo em si não tinha o que fazer e como resolver, e colocou a sua total confiança em Deus. E é aí que começa a mudar o cenário dessa história. Muitas das vezes na nossa vida, querido, nós enfrentamos problemas assim. São problemas que surgem no intuito de nos pressionar, de nos desanimar, de nos abater, de nos tirar do foco. Às vezes você está focado em algo e alguma coisa acontece diferente daquilo que estava planejado. E isso não é senão uma artimanha do diabo para desviar você do teu foco, a desviar a sua atenção do teu caminho, do teu objetivo. Essas coisas tentam impedir-nos de alcançarmos aquilo para o qual Deus em Cristo já conquistou para nós. A vitória é nossa em nome de Jesus, amém? O cristão jamais será derrotado, porque a Bíblia diz: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Ninguém. Querido, quando algo se levanta contra mim e você, não afronta a mim, não afronta pessoalmente a mim, mas afronta primeiramente o próprio Deus. Aleluia! Agora, nós temos que aprender com Ezequias, nós temos que aprender com tudo aquilo que vamos compartilhar nessa manhã, para não somente ouvirmos, mas colocar em prática na nossa vida. A Bíblia diz que imediatamente diante dessa situação, às vezes até mesmo o povo dentro da cidade estava ali em prantos, em desespero, em aflição, quem sabe, sem saber o que fazer. Mas Ezequias, a Bíblia diz que tendo ele recebido a carta, ele leu e apresentou ao Senhor esta carta de afronta, e diz a Bíblia que ele então diz: olha, Senhor, os deuses que eles venceram e destruíram não eram deuses, porque eram obras feitas pela mão do homem, de madeira e de pedra, né? Mas tu és o Senhor que reina todo o céu e sobre a terra. Amém? Essa é a diferença, querido. O Deus que eu e você servimos é o Deus que reina sobre todo o céu e toda a terra. Aquele que tem ouvido e ouve, olhos e vê. Aleluia! Aquele que escuta o nosso clamor e intercede a nosso favor. Aleluia! A palavra diz que Ezequias colocou totalmente a sua confiança. A confiança de Rabissaqué não estava em nenhuma outra coisa senão no poderio dos seus armamentos, estava no número do contingente dos seus soldados, em toda a força bélica que ele possuía, né? A Bíblia diz claramente, você pode acompanhar comigo aí, a confiança de Rabissaqué estava no grande exército que possuía o rei da Síria, Sanaqueribe. Isaías 36, e aí vamos voltar só uma página, Isaías capítulo 36, versículo 4, versículo 5, eu vou saltar o versículo 8. Você vai ver que a confiança de Rabissaqué estava naquilo que ele tinha possuído, naquilo que ele possuía, ou seja, no exército do rei da Síria. Capítulo 36, versículo 4 diz: Rabissaqué lhe disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Versículo 8. Ora, pois, empenha-te com o meu Senhor
rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Debochado, né? Estava ali debochando, estava ali afrontando, ameaçando, dizendo para o rei Ezequias: em quem tu tens a tua confiança? Em quem tu estás apoiado? Quem te poderá livrar? Né? Em outras palavras, olha o tamanho do nosso exército, olha o número de soldados que temos, olha o número de armas que possuímos. Nós vamos invadir, vamos acabar com tudo, né? Ele estava totalmente afrontando a Ezequias, o rei de Judá. E a palavra do Senhor diz que ele demonstra aqui que a confiança dele estava totalmente naquilo que ele possuía. E assim vivem as pessoas do mundo atual, que não têm Jesus. Elas põem a sua confiança naquilo que têm. Elas põem a sua confiança naquilo que possuem. Elas pensam em, nos seus momentos de crise e dificuldade, lançarem mão daquilo que possuem para resolver os seus problemas. E muitas das vezes não conseguem. Verdade? Não conseguem. Né? Não conseguem. Não consegue resolver, né? Mas a Bíblia diz que Ezequias não. Ezequias nos dá uma grande lição. Diante dessa situação, Ezequias faz o quê? A Bíblia diz que ele rasga as suas vestes, as vestes reais. Ezequias, como rei de Judá, estava vestido com as suas vestes reais. E diante dessa ameaça, diante dessa afronta, ele faz, sabe o quê? Ele rasga as vestes reais, se veste de pano de saco e se humilha na presença de Deus. Amém? E é o que Deus espera de nós, querido. Rasgar não as nossas vestes, porque hoje não vai resolver nada, mas rasgar o nosso coração, rasgar o nosso íntimo, falar com Deus aquilo que nós realmente estamos sentindo, deixarmos de ser hipócritas e tentar fazer uma oração de palavras bonitas, quando na verdade no seu íntimo está doído, no seu íntimo está ferido, necessitando de uma cura, de um livramento, de uma restauração. E muitas das vezes nós, ao invés de rasgarmos o nosso coração e dizer para Deus o que Ele precisa ouvir e quer ouvir da gente, a gente fica tentando levar a coisa meio que disfarçadamente. Mas não, a Bíblia diz que imediatamente, diante dessa situação, Ezequias rasga as suas vestes, cobre-se de pano de saco em sinal de humilhação e se pôs a buscar o Senhor dentro da sua casa. Amém? Ele pôs-se a buscar a presença de Deus. Ezequias dá para nós uma grande lição, sendo ele um rei, sendo ele um homem em posição e autoridade, sendo ele um homem também empreendedor, um homem que já havia certamente guerreado muitas guerras, mas ele sabia que o problema que ele agora estava enfrentando era algo muito grande. Ele sabia que ele não tinha as mínimas chances de vencer aquele confronto. E diante dessa indignação, ele rasga as vestes reais, veste de pano de saco, né? E se humilha diante da presença de Deus e vai buscar socorro no Senhor. Isaías capítulo 37, versículo de 1 ao versículo 4, olha o que diz aqui Ezequias. Vamos aprender com Ezequias. Capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão e os anciãos dos sacerdotes, com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, aos quais lhe dissessem: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo, de opróbrio, porque os filhos são chegados e a hora de nascer, e não há força para dar à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabissaqué, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Ou seja, Ezequias rasgou as suas vestes reais, se vestiu de pano de saco, entrou na casa do Senhor, se pôs a buscar a Deus, se humilhou diante do Senhor e chamou pessoas e enviou-as como mensageiro ao profeta de Deus Isaías, dizendo o que estava acontecendo. E eles relataram a Isaías tudo o que estava acontecendo através de Senaqueribe, que estava às portas de Judá, afrontando, né? Lançando ameaças, querendo entrar, querendo invadir, querendo tomar a cidade.
Enquanto isso, Ezequias estava lá. E muitas das vezes, querido, o que Deus quer ver em mim e em você é essa atitude. Uma atitude de entrega, uma atitude de rendição, uma atitude de humilhação, de dizer: Senhor, eu não tenho como lutar contra este problema, eu não tenho como encontrar uma saída, uma solução. Senhor, me ajuda. Aleluia, glória a Deus. E quando nós fazemos isso, Deus se compadece de nós. Deus ouve a nossa oração. Deus vê o nosso coração contrito e humilhado. E Ele lá dos altos céus, Ele se move em nosso favor. Amém? Deus não resiste àquele que está contrito no espírito, aquele que humilha-se diante a Ele, aquele que pede a Ele socorro e ajuda diante dessa situação, às vezes, que se levanta contra nós. Ezequias mostra para nós que não há como vencer, senão dessa maneira. Mas muitas das vezes nós não agimos assim. Nós tentamos dar um jeitinho, nós tentamos resolver, nós tentamos fazer isso, fazer aquilo, e não acontece nada. E o tempo passa, as coisas pioram. E nós temos que aprender que Ezequias, imediatamente ao receber a carta, imediatamente a ter ali o exército cercando Judá, diante daquelas ameaças e afrontas, ele foi lá e humilhou-se diante do Senhor. Ele foi lá e pôs-se a buscar o Senhor, e colocou aquela causa, aquela situação diante do Deus vivo e poderoso. Aleluia. E foram então aqueles homens ao profeta Isaías e contaram a Isaías tudo o que estava acontecendo. E diz a palavra: Deus, agora através de Isaías, Deus envia através de Isaías, o profeta, as palavras para confortar o coração do rei no momento desta aflição. Eles foram lá buscar o Senhor, e Deus então, através do profeta Ezequias, Deus, através de Isaías, manda palavras de conforto, manda palavras de ânimo a Ezequias e a todo o povo. Lá em capítulo 37 de Isaías, versículo 6 e versículo 7, olha o que diz aí: Isaías lhe disse: dizei isto ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o ferirei, ou eu o farei cair morto à espada. Ou seja, eles foram buscar na presença de Deus uma palavra através do profeta Isaías. Isaías disse para ele: olha, diga ao rei Ezequias, não tema a Senaqueribe, não tema as suas ameaças, não tema as suas afrontas, porque eu, o Senhor, diz ele, porém nele um espírito, e ele então fugirá diante de um rumor, e será ele mesmo morto ao fio da espada. Aleluia, glória a Deus. Assim, querido, Deus tem feito na nossa vida. Quando nós nos propomos a buscar, quando nós entregamos a Deus, quando nós colocamos a causa diante do Senhor, não há por que pelejar. A Bíblia diz para nós que a vossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as forças espirituais do mal que agem nas regiões celestes. E para nós entender isso, nós temos que saber que essas forças, elas atuam através de quê? De outras pessoas. Você enfrenta oposição no trabalho, perseguição lá no seu local de trabalho, uma perseguição do vizinho. Eu me lembro que minha mãe, depois de 27 anos de espiritismo, onde ela fazia e acontecia, quando servia o inimigo, ela se converteu. Quando ela se converteu, ela começou a enfrentar perseguição, sabe aonde? Dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja, perseguida dentro da própria igreja. Passou problemas, e sabe o que ela falava na época? Ah, se é o tempo que eu estava lá na macumba, mandava um ponto de fogo, resolvia essa questão agora mesmo. Porque era assim que acontecia, né? Mas agora em Deus não. Agora em Deus tem que ir lá, chorar nos pés do Senhor, tem que se humilhar diante de Deus, tem que orar e esperar Deus fazer no tempo dele, né? E muitas vezes para nós é difícil. Eu de vez em quando tenho uns caboclos aí que dá vontade de sentar a mão na lata. Mas isso sou eu, né? Você vai dizer assim: ah, isso é o senhor, pastor, que é carnal, eu sou espiritual, né? Você alguma vez não teve uma vontade assim, de sentar a mão na lata de alguém? Só eu que tive, né?
Eu tive não, eu tenho ainda, mas de vez em quando eu tenho que me segurar, né? Imagine você ouvindo eu falar isso: pastor, eu nunca pensei que se eu tivesse vontade de sentar a mão em alguém. Olha aí como tem. Mas a Bíblia diz que não por força, não por violência, né? Que agora nós não podemos agir dessa maneira e a gente tem que fazer o quê? Entregar na mão de Deus, amém? A gente tem que entregar como fez Davi. Eu não intentarei contra Saul, ainda que ele queira me matar, porque eu reconheço que ele ainda é aquele a quem Deus ungiu, né? Ele não fez isso, mas ele esperou Deus cuidar da situação. E na nossa vida hoje é a mesma coisa. Você enfrenta lá um camarada chato que está lá no teu trabalho, querendo puxar o teu tapete, querendo derrubar você, que é a posição que você está, não é verdade? Aí o cara trama, o cara faz fofoca, o cara tem inveja, tem ciúme. Cara não, quando eu digo cara é todo mundo, a mulher também. Mulher então, misericórdia. Mulher então, misericórdia, né? Olha, Jesus amado, né? Então, então, esses problemas, eles acontecem, querido, na vida real. Pessoas que se levantam para te enfrentar, para te confrontar. Pessoas, problemas, situações, pessoas que se levantam. Porque o mundo espiritual tem que se manifestar de alguma maneira. E vai manifestar através de quê? De pessoas. Eles não vão vir aqui e vão... Não, eles têm que usar alguém para fazer isso, né? Esses homens, Senaqueribe, Rabissaqué, estavam movidos por forças espirituais que estavam ali afrontando. Afrontando quem? O povo de Deus. E quantas vezes você não é afrontado dentro da sua própria casa, pela televisão, pela uma novela, por um programa, por um noticiário, por uma revista, um jornal, ou tantas coisas. Nós somos afrontados, somos desafiados. Mas temos que manter a nossa posição. Amém? Por maior que seja a nossa ira, ela tem que ser uma ira santa. Amém? Se é para rasgar, vão rasgar o coração, né? Se é para gritar, grita dentro do saco. Gritar dentro do saco, querido. Tem que gritar. Eu digo para minha esposa: olha, eu acho que eu vou comprar um saco de areia, eu vou pendurar em algum lugar aí, que eu tenho que dar uns murros aí num saco de areia aí, tá? Eles vão botar a atenção para fora, né? Porque às vezes acontece, não é verdade ou não é? Se você não dá no saco de areia, você vai querer dar no cara que está enchendo tua paciência lá no trabalho, é ou não é? Ih, pastor, só o senhor tem esse problema, eu não tenho, eu sou manso demais, manso. Cuidado. Cuidado com essa mansidão, né? Então, querido, às vezes nós enfrentamos problemas assim. Mas esses problemas, nós não vamos resolver num confronto. Ezequias sabia que ele não tinha nenhuma chance em resolver esse confronto de uma maneira pessoal. E ele diz a Bíblia que ele então se pôs a orar, buscou o Senhor, e não somente isso, mas ele enviou mensageiros que foram até Isaías. Isaías era o profeta de Deus. Eles comunicaram a Isaías o que estava acontecendo. E Isaías manda: olha, disse-lhe então Isaías: dizei isso ao vosso Senhor. Ou seja, Ezequias, assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: não tema das palavras que você tem ouvido, as ameaças que você tem sofrido, as afrontas, as humilhações. Você não vai chegar em lugar nenhum, você não vai dar para nada. Está amarrado em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Aleluia! Repreende essas palavras, aleluia. Não temas por causa das palavras que ouviste, né? É como diz o Chaves: gentalha, gentalha! Com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram. Agora Deus está dizendo: não contra vós, mas contra mim mesmo. Amém? Aleluia! Eles não estão blasfemando contra você, querido. Estão lutando contra o próprio Deus, né? Aí diz assim: eis que meterei, diz o Senhor, nele, em Senaqueribe, um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu, o Senhor, o farei cair morto à espada. Amém? Ele volta com essa palavra e tranquiliza o coração de Ezequias. Ezequias, diante dessa palavra, reúne todo o povo. Sabe qual é o discurso de Ezequias? Não é aquele discurso bem planejado do Obama, não é aquele discurso feito lá na Câmara, com aquele cara bem eloquente. Ezequias reúne o povo e diz: olha, povão, com eles está o braço de carne, mas conosco
está o Senhor dos Exércitos. Amém? Falou pouco e disse muito. Amém? Aleluia! E muitas das vezes eu e você esquecemos disso, que conosco está o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Eu não preciso do braço humano para guerrear por mim. Eu tenho o braço de Deus que se move em meu favor, que guerreia minhas guerras, que batalha em meu favor, que ordena os seus anjos para pelejar por mim na área que eu não posso ir, porque a minha luta é espiritual. Olha lá Daniel orando. Daniel já tinha orado 21 dias e nada. Mas Deus já havia enviado os anjos para pelejar em seu favor desde o primeiro momento em que ele se pôs a buscar o Senhor. E você pensa que não estava acontecendo nada? Estava, embora ele não visse. E na nossa vida não é diferente, querido. Desde o momento em que você orou, colocou diante de Deus, Deus já acionou o exército. O exército já está lá numa batalha danada, tremenda, naquela guerra tremenda, para vencer o príncipe da Pérsia, que representa o adversário. E nós temos que continuar o quê? Orando, confiando, crendo e esperando em Deus. Mas esperando de uma maneira confiante. Pastor, o que é esperar de uma maneira confiante? É declarar a aquisição sem que ela ainda tenha chegado. Amém? Aleluia! Você declara, eu vou ser abençoado. Eu vou conseguir em nome de Jesus. Eu vou vencer em nome de Jesus. Essa afronta, essa humilhação, essa perseguição há de sumir. E Deus há de prover para mim um cela malecote. Aleluia! Glória a Deus, querido. A Bíblia diz que Ezequias fortaleceu-se com essa palavra, reuniu o povo e diz, olha, com eles está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Aquele que nos afrontam como servos de Deus que somos, não estão afrontando a nós. Em verdade, estão afrontando o próprio Deus a quem nós servimos. Amém? Aleluia! A Bíblia diz aqui, olha o que diz aqui, capítulo 37, do versículo 21 ao versículo 24, diz assim, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, essa é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos contra o Santo de Israel? Aleluia! Deus responde através de Isaías a Ezequias com essas palavras. Olha, eles não estão afrontando você, eles não estão zombando de você, estão afrontando a mim mesmo, o Deus de Israel, o Senhor Todo-Poderoso. Então Deus providencia um livramento para Ezequias, assim como eu creio que Deus nessa manhã já tem providenciado o livramento que você necessita. O livramento que eu quero, que eu espero, que eu peço, que eu clamo, que eu choro aos pés do Senhor. Aleluia! Deus já tem providenciado, diga para a pessoa, Deus já tem providenciado esse livramento para você. Aleluia! Ainda que você não esteja vendo, ainda que você não saiba como, não se preocupe. Às vezes nós somos preocupados demais sem necessidade. Ih, Senhor, como vai ser? Vai ser assim? Vai ser assim? Não, deixa Deus fazer, amém? Assista de camarote, a melhor coisa que tem. Deixa Deus lá na batalha e você fica lá de braços cruzados só olhando. Ah, agora eu quero ver. Agora não sou eu não, agora é o Senhor que vai tratar com você, cara. Hã? E a Bíblia diz que Deus então age de uma maneira extraordinária. Olha, em uma só noite, Deus enviou um anjo no acampamento dos assírios e feriu de morte 185 mil homens de guerra. Em uma só noite, Deus enviou um anjo naquele arraial, né, fortalecido, bem armado, confiante nas armas que tinham, na habilidade dos seus soldados. Deus enviou só um anjinho. Só um anjinho. Foi lá, fez um estrago tremendo. Matou em uma só noite 185 mil homens de guerra. Você já pensou que é isso, meu irmão? A irmã foi, e é mesmo. É Deus assoprar e você dá 10 cambalhotas. É verdade. Ah, Senhor, então já sei. Ó, aquele camarada lá, ele vai ver o que espera por ele. Aquela que me persegue, está me entregando, me querendo puxar meu dever, ela vai ver. Então, meu irmão,
deixa Deus cuidar. Porque quando Deus cuida, Ele cuida mesmo. Amém? Aleluia! Olha o que Deus fez para dar esse grande livramento a essa afronta e esse cerco. Senaqueribe estava seguro que ele ia vencer o rei, que ele ia conquistar tudo, ia dominar todo mundo. Ele estava seguro que ele ia cantar em cima lá da cidade. Está dominado. Ele pensou que ia fazer isso. Aí Deus surpreende ele de uma forma tremenda. Isaías capítulo 37, versículo de 36 a 38. Olha o que Deus faz aqui. Versículo 36 ao versículo 38 de Isaías, a gente já está chegando à conclusão. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nilós, seu Deus, Adrameleque e Serezé, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat, e Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? O que Deus havia dito por Isaías? Eu porei nele um espírito de medo, e ele fugirá e será morto a fio da espada. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Amém. Cuidado com aquilo que Deus fala, porque é cumprir certo. Vai cumprir, né? Não hoje, não amanhã, não sei quando, mas na hora de Deus acontece. Amém? Estava lá Senaqueribe, achando que era o rei da cocada preta, achando que estava sob controle a situação, seguro do seu exército, chegou a afrontar Israel. Você vai buscar ajuda em quem? Você vai buscar ajuda lá no Egito? Porque aquele povo lá do Egito vai te ajudar, mas depois vai trair você, né? Ele fala isso em outras palavras, né? Mostrando para Ezequiel, olha, não tem que você buscar ajuda não. Ó, o melhor negócio para você é você se render, você se entregar. E não é isso que o diabo às vezes espera da gente? Que a gente se entregue, que a gente se renda, se acabe de chorar, entra em depressão, tranca no quarto escuro, não como, não bebo, longe de mim todas essas coisas. Eu vou ficar sem comer, sem beber, sem dormir aonde? Eu posso até ter problema, mas continuo comendo, bebendo e dormindo. Amém? E confiando em Deus. Aleluia. Mas você vai enfrentar problema, rapaz, sem comer, sem beber, sem dormir, você vai ficar mais fraco do que já está, né? Aleluia, glória a Deus. Por isso que eu falei, o Benjamin é do meu time. Ele vê o pão, ele já fica assim, ó. Doido para agarrar, né? Esse é do meu time, né? Medida bíblica, né? Gosta do prato, aquele prato bem servido, né? Meu irmão, os problemas existem. Mas a gente continua caminhando, crendo e confiando no Senhor, que a qualquer momento Ele vai cuidar disso. Amém? Ele vai cuidar. E a Bíblia diz que Deus só mandou um anjinho, só enviou só um anjo. Morreu 185.000. Imagina você acordar com 185.000 cadáveres do teu lado. Se de um você já está correndo, imagine 185.000. Já pensou? Que pânico, que desespero. Aquele povo correndo de um lado para o outro, não sabia nem para onde ir, parecia um monte de barata tonta, né? Correndo de um lado para o outro, dando cabeçada. O rei, ó, perna para que te quero, farinha pouca, meu pirão primeiro. Ralou o peito, foi embora, né? Foi refugiar-se lá e foi se consolar com o seu Deus. Ele tinha o Deus dele, o Nirosk, né? E quando ele está lá adorando o seu Deus, o que acontece? Os próprios filhos matam a ele, tiram dele a própria vida, e um outro filho vem reinar no seu lugar. Amém? Vá afrontar a servo de Deus. Você está mexendo em marimbondo e não sabe, cara. Marimbondo é mais tranquilo, você leva uma ferrada, daqui a pouco passa. Com Deus o negócio é mais sério. Amém? Aleluia, glória a Deus. Rapaz, eu um dia desse estava falando com o pastor Edson, rapaz, se eu fosse escrever um livro, eu tinha um bocado de assunto. Eu tinha um bocado de história para contar, porque eu já vi Deus agir de tanta maneira com os caboclos arrogantes. Misericórdia. Olha Jesus, que coisa tremenda, né? Mas até então não escrevi não. Quem sabe mais adiante, pode ser. Mas Deus fez dessa maneira, querido. Deus enviou os filisteus para invadir a terra, para dar livramento a Davi. E agora Deus, dessa maneira, Ele envia o anjo, mata 185.000 numa noite. O pânico passa a reinar dentro daquele exército tão confiante anteriormente, e todos ficam desesperados, e sai cada um para o seu lado. O rei
foge com aquele espírito de medo que Deus colocou sobre ele e é morto dentro da sua própria casa, assassinado pelos seus próprios filhos. Assim Deus age na nossa vida. E também eu vou dizer uma coisa, quando Deus agir não tenha pena não, tá? Ah, agora eu estou com pena. Pena nada, que nem pena é galinha, morre depenada e assada no forno, amém? Para com esse negócio de pena, deixa Deus tratar, cara. Na hora que Deus descer a lenha, deixa Deus descer a lenha mesmo, não esquenta a cabeça não. Deixa Deus mandar ver. Hã? Não fica depois com pena não, deixa Deus tratar, porque Ele sabe, né? Não diz que, né? Não tem um ditado que diz que a pisada da galinha não mata o pinto? A mãe quando bate até no filho sabe onde bate, não é verdade? Deus quando trata também sabe como, amém? Então deixa Deus cuidar, né? Deixa Deus tratar, né? Então nessa manhã, querido, entregue essa causa diante do Senhor. Quem sabe talvez você tenha tido algumas situações, alguns problemas, algumas coisas que têm acontecido na sua vida que tem sido para te desafiar, tem sido para te afrontar, te oprimir. Quem sabe talvez botar você desanimado, botar você triste. Quem sabe esse problema tem se colocado diante de você como aquele arrogante, né? Rabissaqué, falando aquelas coisas todas para o rei Ezequias, intimidando o povo que com ele estava. Mas que nesta manhã você tome a posição de Ezequias. Rasgue o seu coração na manhã de hoje. Coloque diante de Deus essa causa e deixa Deus cuidar dela. Não tente fazer nada. Quem sabe talvez você já tenha tentado mexer os seus pauzinhos, usar da sua influência, do seu conhecimento, mas isso não deu resultado. Então agora a melhor coisa, entrega na mão do Senhor. Talvez existam problemas que estão te desafiando neste momento. Pessoas, ou quem sabe talvez, que gratuitamente te levantam para te afrontar, para te desafiar você, como fez Ezequias. Mas, como fez o rei Senaqueribe. Mas faça como Ezequias nessa manhã, humilha-te perante o Senhor. Abra a Ele o seu coração, entrega a Ele a sua carta de afronta e deixa Deus cuidar por você. Amém? Aleluia. Vamos curvar nossa cabeça nesta manhã em oração. Aleluia. E nesta manhã, aí onde você se encontra, seja qual for a carta de afronta que tem desafiado você, você tem sido afrontado, você tem sido desafiado, você tem sido perseguido, você tem passado por tantas coisas, seja ela por problemas, por situações, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, dentro da empresa em que você está trabalhando. Tantas coisas podem estar afrontando você nesse momento, que tem trazido você uma certa preocupação. Até mesmo, assim como o Rabissaqué dizia, seguro nele mesmo, dizia, eu quero ver quem é que vai poder livrá-los da mão do rei Senaqueribe. Quem sabe talvez hajam muitas pessoas que conhecem você, mas que não servem a Deus, estão achando que você será vencido, você será derrotado, isso será o seu fim. Quem sabe talvez você esteja como Davi, cercado por exército de Saul naquele penhasco. Você não consegue ver uma saída, uma solução, mas Deus tem um cela malecote preparado para você nesta manhã. Deus tem um livramento pronto para você. Deus nessa manhã vai enviar o seu anjo para pelejar também em seu favor, em meu favor. E todas as coisas que se opõem contra nós no reino espiritual cairão por terra em nome de Jesus. E a bênção será declarada sobre a sua vida. Ezequias recebeu essa grande vitória, esse grande livramento, assim como Deus deseja que eu e você possamos receber nesta manhã. Apresente a Deus a sua carta de afronta nesta manhã. Eu quero orar com você, mas diga a Ele, aqui está, Senhor, o problema que me tem desafiado. Aqui está o problema que me tem afrontado. Esse é o meu Senaqueribe, esse é o meu Rabissaqué. Senhor, eu não tenho tido força, eu não tenho conseguido pelejar, eu não tenho encontrado, Senhor, como vencer essa situação. Mas nesta manhã, Deus, eu não vou rasgar as minhas vestes, mas eu vou rasgar o meu coração diante de Ti. Eu vou dizer, Senhor, qual é realmente o meu problema, a minha dor, o meu sofrimento. Escuta-me, Senhor, como Tu escutou aqueles homens que foram relatar a Isaías, o profeta, aquelas palavras. E Tu confortou o coração do rei com aquelas palavras, Senhor, que fortaleceram a sua fé. Que nesta manhã, Senhor, a fé desse povo, Deus, a fé desse povo, a minha fé, a fé daqueles que nos acompanham nesta manhã, sejam fortalecidas por esta palavra.
Abissaque e Senaqueribe jamais hão de prevalecer contra mim e contra você, porque Deus há de guerrear em nosso favor. Pai querido, Pai santo e amado, nesta manhã, Senhor, a tua igreja, como todos aqueles que nos acompanharam diante dessa transmissão desse culto, estão trazendo a tua presença, essa carta de afronta. Essas pessoas estão apresentando agora a ti em oração, Deus, em entrega total e verdadeira, o seu inimigo, o seu Rabissaque, o seu Senaqueribe, essa carta de afronta que tem desafiado, que tem oprimido, que tem humilhado, que tem feito sofrer, chorar, preocupar. Mas, Senhor, que nesta manhã, Deus, como tu enviaste o teu anjo para destruir as 185 mil do acampamento dos assírios, envia a tua providência nesta manhã, meu Deus, em direção a cada um de nós, Senhor, em direção a cada necessidade, a cada problema, aquilo que o diabo ha criado para impedir, aquilo que ele ha criado para obstruir, aquilo que ele ha criado para tentar roubar-nos a nossa fé e a nossa vitória. Seja derrotado nesta manhã, Deus, seja destruído no nome poderoso de Jesus Cristo, e o teu povo, Senhor, alcance essa vitória nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar por fé que recebemos do Senhor a nossa vitória nesta manhã. Recebemos o nosso Sela Amalecote. O diabo estava tentando nos pressionar e encurralar e nos deixar sem saída, mas Deus nesta manhã providencia um escape para mim e para você. O inimigo é vencido, é derrotado, e o nome do Senhor é glorificado. Pai, nós recebemos esta palavra em nosso coração nesta manhã. Nós recebemos, Senhor, este recado teu para nós na manhã de hoje, em que nós necessitamos ter apenas confiança em ti, Senhor. Cuida da nossa causa, advoga em nosso favor, em favor da nossa casa, da nossa família, na área emocional, na área espiritual, na área familiar, econômica, no trabalho, nos empreendimentos. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que esteja obstruindo o desenvolver, o crescimento, a prosperidade, afasta em nome de Jesus e derrama a bênção do Senhor, a bênção da multiplicação, a bênção do crescimento, a bênção, Senhor, da paz, do gozo, da alegria e do refrigério no Senhor. Deus, venha ao encontro de cada um nesta manhã, Deus, e que os teus anjos, Senhor, estejam combatendo como combateram em favor de Daniel por tua igreja, pelo teu povo na face desta terra. Nós oramos, agradecemos e por fé recebemos esta bênção e essa vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.